Oi, eu fiquei um tempo longe de vocês, né? Mas eu resolvi voltar aqui porque eu senti que eu precisava conversar com vocês com um pouquinho mais de calma sobre o assunto. Bem, se você não me conhece, prazer, meu nome é Vitor, eu trabalho com criação de conteúdo de moda nas redes sociais. Nos últimos meses, muitas coisas aconteceram, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. E eu senti que eu precisava vir aqui conversar com vocês e tentar explicar tudo o que aconteceu nesse período. Mas eu não quero que vocês entendam isso como uma justificativa, mas como se vocês fizessem parte dessa história. Então esse vídeo ele é uma conversa para vocês entenderem tudo o que aconteceu nesse período de tempo. No final do ano passado, eu estava vivendo um dos momentos mais intensos de trabalho, mas ao mesmo tempo, passando por crises internas que eu também não estava sabendo lidar com a situação. E com o passar do tempo, fui percebendo que eu precisava diminuir o meu ritmo para poder entender tudo o que estava acontecendo aqui dentro e automaticamente diminuir o meu ritmo nas redes sociais, por mais que tenha sido praticamente zero, para eu conseguir olhar um pouco mais para mim mesmo. Para entender um pouco melhor isso, a gente pode voltar lá em 2024, em agosto, para ser mais exato, que foi quando eu me mudei para Florianópolis, né? Essa foi uma das decisões mais pesadas que eu já tive na minha vida e mais complicadas, né? Porque eu mexi com a minha rotina, eu mexi com o meu psicológico, eu saí da minha zona de conforto. Foi algo que mexeu muito comigo naquele ano. Em 2025 foi um ano bem agitado, digamos assim. Em 2025 foi um ano que parecia ser muito positivo, né? Foram novas experiências, novas expectativas, novos trabalhos, novas pessoas, novos tudo, né? Eu saí da casa dos meus pais, fui morar com meu namorado, uma nova rotina. Tudo isso mexeu muito comigo, positivamente, porém também tiveram seus lados negativos, que nem uma montanha-russa, né, com seus altos e baixos. Quando a gente passa por algumas mudanças, você começa a perceber algumas mudanças internas no seu corpo também. Como eu comentei com alguns de vocês que me acompanham lá no Instagram, sabe que eu comentava muito sobre crises de ansiedade, né? Eu acho que eu tenho até um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, e eu achei interessante trazer esse assunto para cá agora, porque elas começaram a se tornar um pouco mais frequentes na minha vida. Eu andava com a mente super acelerada, eu tinha dificuldade para relaxar, estavam começando a fazer parte da minha rotina e que estavam me incomodando, principalmente atrapalhando a minha vida em sociedade. Eu não estava mais conseguindo sair para jantar com alguns amigos, sair para passear com meu namorado, enfim, ir ao shopping, que era uma coisa que eu fazia com muita frequência, que vocês sabem que eu amo. É algo que também atualmente eu já não consigo fazer sozinho. Tudo isso acabou mexendo muito comigo e eu precisei buscar ajuda o quanto antes possível. Nesse meio tempo que eu tava morando em Florianópolis, começando as crises de ansiedade, veio o Fashion Week. Logo em seguida eu voltei para Santa Catarina, ali para Florianópolis, a gente decidiu entregar o nosso apartamento em Floripa e vir morar em Garopaba. E logo em seguida, eu engatei num trabalho aqui no mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Faz o quê? 5 dias que eu larguei, que meu contrato encerrou, que era o contrato de temporada de verão, somente de 3 meses. Entendem que foi tudo muito turbulento, né? Eu fiquei realmente de gravar aqui pra vocês sobre a mudança, o processo de entrega do apartamento e etc. Fiquei de vir conversar, só que tudo aconteceu tão rápido, não dava pra processar as coisas, porque um acontecimento atropelava o outro. E eu já não conseguia processar tudo aquilo direito. Foram meses turbulentos, digamos assim. Foi onde eu acabei tendo que buscar um pouco mais de ajuda. E a minha terapeuta me indicou, literalmente, eu procurar um psiquiatra, né, pra entrar com medicamentos, porque só a terapia em si já não estava conseguindo me auxiliar a manter a minha mente nos eixos, digamos assim. E essa minha pausa nas redes sociais, ela se deu pelo fato de que trabalhar com a internet também é algo que mexe com o nosso psicológico, desestabiliza a gente de alguma maneira. Particularmente nós que trabalhamos como influenciadores, a gente vive em constante comparação, né? Comparação de trabalho, de insights, de crescimentos, de números, quem tem o maior vídeo, quem consegue ser viral em menor tempo, quem consegue mais seguidores, quem tem a melhor performance. É quem é mais, né? E tudo isso acaba acarretando pra gente uma pressão absurda. E eu tava começando a viver essa pressão, sabe? De eu preciso crescer, eu preciso entregar mais conteúdo, eu preciso entregar mais qualidade. Eu sentia que eu precisava de mais, mais e mais, só que no momento eu tava esquecendo que eu precisava, na real, enfocar em quem eu já tinha. Foi nesse Fashion Week que eu fui ano passado, no mês de outubro, conversando com alguns amigos, que eu realmente entendi que tudo aquilo que passava pela minha cabeça, de comparações e etc., nada mais era do que miragem, sabe? Não era real.
muitas das coisas que a gente vê na internet não são reais, só que a gente acredita que é. Mesmo a gente sendo criador de conteúdo, sabendo como que é o bastidor da criação de conteúdo da vida de um influenciador, a gente acaba acreditando nessa mensagem que passam, porque muitas vezes a mensagem é muito bem imposta, muito bem colocada para nós, né? Então a gente acaba consumindo. E nesse período realmente que eu passei de hiato, de pausa, eu comecei a consumir menos conteúdos de alguns influenciadores que realmente eu me comparava, né? Comecei a bloquear. Teve alguns deles que eu comecei a bloquear em tudo quanto é plataforma. Outros eu somente dei um follow, comecei a priorizar um pouco mais a minha pessoa, comecei a, enfim, me afastar de algumas amizades, priorizar outras. E, enfim, foi assim, ó, um misto de acontecimentos em 3 meses. Se a minha vida fosse televisionada, ia render uma série com acho que umas 10 temporadas. Dito tudo isso, eu me sinto muito mais confortável em conversar com vocês sobre isso agora. Em abrir meu coração mesmo para vocês entenderem tudo o que aconteceu. Lógico que eu dei uma pincelada, né, em todos os acontecimentos. Eu conversei sobre no meu Close Friends no Instagram. Eu expliquei a situação para os meus amigos mais próximos. Agora eu me sinto um pouco mais consciente para falar sobre, me sinto mais tranquilo. Os medicamentos têm me ajudado bastante a controlar pensamentos, com as crises de ansiedade diminuíram muito. Faz eu acho que umas 2 semanas que eu não tenho crise de ansiedade, graças a Deus. Que foi desde quando eu comecei a tomar os remédios. Mas enfim, eu quero continuar falando sobre moda, quero continuar falando sobre estilo, sobre tendências e quero continuar comunicando com vocês aqui os meus looks, os meus não looks, as minhas loucuras, enfim, nas minhas redes sociais. Espero que vocês não tenham desistido de mim, assim como eu não quero desistir de vocês assim tão fácil. É isso, galera. Um beijo e vamos ser felizes com uma calça jeans.